Olá, pessoal. Namastê. Boa noite a todos. Namastê significa o Deus que habita em mim. Saúdo o Deus que habita em vocês. Vocês me escutam bem? Confirmem para mim que o áudio está saindo, que a gente começa mais uma noite de estudos. Vou tentar centralizar aqui as nossas flores. Vim a rigor hoje, na minha cor preferida. A gente tem muito conteúdo para falar hoje. Fico muito contente da gente estar fazendo mais uma live. A gente tem tido, em média, assim, 60 pessoas para 80 pessoas em cada live. Eu acho que vale a gente conversar uns 5 minutinhos antes de começar todo o conteúdo. Pode ser? Então, vamos lá. Primeiro, quero dar uma revisada com vocês em tudo que tem acontecido ultimamente no Ayurveda. Eu percebo quantas pessoas estão descobrindo o Ayurveda. Desde, não sei quem teve a oportunidade de ver, da Cláudia Raia, que fez uma consulta com uma médica indiana, que é a doutora Nisha, a médica da arte de viver, até nós que estamos aqui conversando de Ayurveda, meros plebeus. Eu acho que quanto mais a gente souber, melhor. Quanto mais a gente aprender, melhor. E muito mais do que isso, cada um de nós tem alguma coisa para passar para outra pessoa. Então, o mestre é aquele que transmite o conhecimento. Guru é aquele que transmite a luz. Toda pessoa pode transmitir o conhecimento. Todas as pessoas podem ser um guru para nós. É só uma questão da gente dar a oportunidade para que isso aconteça. Eu tenho visto, assim, sinceramente, muitos pacientes, homens e mulheres antigos, assim, pessoas que eu atendi há 8 anos atrás e hoje são terapeutas e estão fazendo um trabalho muito bonito no Instagram. Eu fico muito feliz de ver que o Ayurveda, ele é para todo mundo. É para todo mundo que está interessado em se cuidar, é para todo mundo que é curioso e quer entender melhor que parada é essa de uma medicina que considera você um ser singular e trata essa singularidade, que ela trata a mesma diabetes de formas diferentes em diferentes pessoas. Você vai vendo que é só você se dar a oportunidade de conhecer, né? A gente tem lá os nossos 3 doshas. O indivíduo que é mais vata, é rápido, é eloquente, ele quer que eu dê uma palestra que vai falar das coisas mais etéreas possíveis. Onde eu vou explicar que o próprio poder da intenção dele altera o funcionamento dos elétrons no corpo e esses elétrons comandam os campos energéticos e por causa da forma como ele pensa, que é rápida e agitada demais, ele tem uma certa dificuldade de começar uma coisa e terminar, mas ao mesmo tempo ele tem a facilidade de aprender muito rápido, porque ele se conecta muito rápido com as coisas. Ele é elétrico, ele é ativo, ele é ligado. Então esse indivíduo vata, assim, esse cara arrasa. E eu preciso fazer uma palestra onde eu fale de campos energéticos e campos sutis para ele se atrair por aquilo, né? O indivíduo Pitta não. O indivíduo Pitta precisa que eu explique para ele que fisicamente o poder do atrito gera aquecimento e distanciamento molecular. Então, quanto mais atrito você tiver no corpo, mais calor e mais metabolismo você vai ter. Há um ponto que o atrito ideal faz com que você tenha um sistema metabólico adequado, com as enzimas digestivas, a bile sendo produzida, e aí você vai ter a melhor absorção. Mas se você é muito estressado, o próprio atrito mental pode gerar atrito corporal. Você pensa demais, logo você não se acalma, logo o seu corpo está sempre ácido, sempre quente, sempre inflamado. Então essa pessoa, eu não posso falar dos campos energéticos sutis, dos 7 planos da espiritualidade. Eu preciso falar para ela mais fisicamente como as coisas funcionam, começo, meio e fim, é assim, é assado. Pessoal, vou desativar o chat um pouquinho, tá? Tenho feito isso, mas a gente volta com o chat mais tarde. Já o indivíduo Kapha, não. O indivíduo Kapha, ele precisa entender com carinho e com amor. Ele está aqui porque ele acha interessante a forma como eu transmito a minha experiência do passado. Explico para ele que parte das minhas... Para atender, meu bem, que parte das minhas vivências me levaram a aprender com os meus pacientes. Eu tive muitos professores diferentes e isso me levou a estar cada vez tendo mais experiências. E o que eu quero dizer, afinal, é que o Ayurveda é para todo mundo. Que a gente tem um indivíduo vata encontrando as coisas etéreas que ele quer, ele tem um indivíduo pitta encontrando a parte lógica, a parte científica, como o átomo funciona. Tem um livro chamado Vaishishka, que é um dos tratados do Ayurveda, que ele fala justamente sobre o funcionamento atômico.
Então, como é que um átomo funciona? O CERN, aquele acelerador de partículas na Europa, ele foi construído por um físico indiano. O mestre do CERN, ele é um médico ayurvédico também, além de ser físico, e ele traz justamente o conhecimento desse livro. Grandes físicos, como Stephen Hawking, beberam muito desse livro. Mas já o indivíduo Kapha não, o indivíduo Kapha ele quer entender que o Ayurveda auxilia ele a cuidar da família dele, auxilia ele a cuidar de si mesmo, que ele vai ter mais capacidade de escolher os elementos certos para ele ter na casa dele. Então, assim, é para todo mundo. Isso que eu acho legal. Todo mundo pode aprender um pouco, ao mesmo tempo, tu vai passar por uma consulta e você vai ver que é tão profundo o sistema que você vai querer estudar. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, minha proposta na live de hoje é uma cura para todos os males. Então, vamos dar uma entendida em todo o aspecto geral do que o Ayurveda traz pra gente. Qual é essa visão que o Ayurveda tem sobre os seres. Hoje vai ser uma palestra muito pita. Então, uma palestra muito linear, começo, meio e fim. Esses são os aspectos, esse altera nesse, mais com menos, vai equilibrar e por aí vai. Vamos começar então? Queria fazer uma abertura oficial para a gente agradecer a presença de quase 50 pessoas online nesse momento. Quero agradecer a presença de todos, que possamos estudar juntos em prol do Dharma, em prol do bem comum a todos os seres. Para quem pode reparar, eu estou com uma proteção aqui no pulso, que eu machuquei o pulso essa semana carregando umas coisas meio pesadas. Então, não reparem. Vamos lá? Então, primeiro, vamos construir um processo de início, meio e fim. Tá? Primeira coisa, a gente vai falar sobre a cura para todos os males. Então vamos entender primeiro o que é saúde. De acordo com a Ayurveda, eu posso dizer que fisiologicamente é o equilíbrio dos 7 tecidos e a boa qualidade do Agni, e a boa função de Prana, Tejas e Ojas. Mas antes de eu ir para a parte fisiológica, vamos dizer que para o Ayurveda a saúde é o bem-estar físico, o bem-estar social, o bem-estar emocional, o bem-estar mental, o bem-estar espiritual. Você tem que estar digerindo bem as coisas, eliminando bem as coisas para ter um bem-estar físico. Você tem que socializar com as pessoas da sua família, com as pessoas do seu trabalho, seja como for. Pode ser hoje pandemia, mas você tem que estar aqui no Instagram trocando uma ideia com as pessoas. Você não pode se isolar. A verdade, a alegria, ela só existe, tem até um filme que fala disso, quando é compartilhada. Você precisa estar bem consigo mesmo, com as suas emoções, com a forma como você representa elas. Tem algumas partes dos textos clássicos que dizem, inclusive, que lidar com as emoções é uma das maiores formas de você criar saúde mental. E aí a gente chega justamente nos pensamentos. Você tem que estar alinhado o que você faz com o que você pensa. Você tem que estar alinhado com as suas energias e vontades internas. E aí a gente chega então na execução do Dharma, na execução do bem-estar espiritual. Você precisa plantar uma semente que você sinta que você está colhendo um fruto legal nessa vida. Se você desrespeitar algum desses aspectos, eu posso dizer aqui que ouro é a melhor coisa do mundo para a sua saúde e você pode ter quilos de ouro na sua casa. Mas se você não leva em conta o bem-estar espiritual, o bem-estar mental, o bem-estar físico, o bem-estar social, o bem-estar emocional, você vai estar falhando em algum aspecto e você vai estar justamente gerando intoxicação dentro desse aspecto. Então, primeiro, essas boas qualidades do que é saúde dentro do Ayurveda. Aí é legal a gente entender o seguinte. Quando a gente começa a falar do nosso mundo e dessa compreensão que a gente tem aqui das fotos, das cores, do sofá, desse meio, do som, a gente absorve isso pelos 5 sentidos. Esse dos 5 sentidos, ele é justamente descrito por propriedades. Que propriedades são essas? Vamos falar as principais propriedades. São 3 pares de opostos. As coisas são quentes ou são frias. Elas são úmidas ou elas são secas. E elas são leves ou elas são pesadas. Então eu posso dizer, por exemplo, que essa flor aqui é fria em relação a essa. Por mais que essa tem característica mais fria, mas se eu relacionar uma com a outra, essa tem cores levemente mais vibrantes do que essa. Então, essa em relação a essa, eu posso dizer que a branca é mais fria do que a lilás. Né? Posso dizer que que a branca também parece mais leve do que a lilás. E a lilás me parece mais úmida do que a branca. Então, deu uma travadinha, mas acho que continua. Né? Pequenas propriedades que o Ayurveda leva em conta sobre a matéria. Quando eu falo da nossa capacidade de entender o que eu estou dizendo, eu estou falando da capacidade mental chamada de discernimento. O Ayurveda chama de Tejas. É o fogo da mente. O fogo da mente está legal? Quais são as características do fogo? O fogo, esse corpo, o fogo da mente, ele tem uma série de características. Que características são essas para que tudo fique bem na vida?
O fogo precisa ser brilhante, precisa ser perfumado, quente e fluido, tá? Então, essas mesmas características que o fogo de uma pessoa tem que ter, são as características que a mente de uma pessoa deveria ter. Então, eu estou falando aqui em processos de cura, eu preciso falar em processos de adoecimento. As pessoas adoecem quando elas estão comendo errado, elas adoecem pela recorrência dos processos de erros. Então, você só erra quando você não se gosta, quando você não digere a vida, quando você não digere as emoções. O que você precisa para digerir as emoções? Um fogo mental adequado. Um fogo mental que seja brilhante. Uma mente que te dê um despertar de brilho. Você sinta a luz da sua mente, saindo da sua boca, é o perfume desse fogo. Você precisa que isso seja quente, que seja penetrante, que você tenha direção no que você está dizendo, que você traga amor naquilo que é dito. E precisa que haja fluidez. Se eu perceber que eu estou dizendo uma bobeira, eu preciso conseguir fluir e retornar no meu pensamento, e reavaliar e reaprender o tempo todo. É uma frase que eu repito muito para os meus alunos. A gente tem que se dar o direito de estar errado sempre. Se a gente sempre se dá o direito de estar errado, tá tranquilo. Você nunca espera acertar sempre. Então não vai ser uma luta para você rever o seu conceito. Não vai ser uma derrota para você o dia que você não souber a resposta de alguma coisa. Então a gente começa a entender que as características aplicadas no mundo de fora, se é quente ou se é frio, se é leve ou se é pesado, se é úmido ou se é seco, quando lidas por esse nosso corpo, por esse nosso sentido, por essa nossa mente, deveriam ser uma dica do que está acontecendo. Por quê? Quando uma planta está leve ou pesada, eu consigo saber, a planta está muito magra, eu deveria melhorar a terra com adubo. A planta está muito seca, eu deveria melhorar colocando água. Ou a planta está muito... está num local muito frio e não está pegando sol, então eu deveria colocar ela para pegar o sol. Ou ela está pegando sol demais, eu deveria colocar ela num local mais frio. Se isso é tão óbvio e tão elementar para uma planta, por que a gente não traz isso para a nossa saúde? Por que não é isso que a gente está ensinando na escola para as crianças? Você tem o corpo quente, você não deveria comer coisas quentes. Você tem o corpo frio, você não deveria comer coisas frias. Você tem o corpo seco, não vamos comer coisa seca, vamos privilegiar a oleosidade. Então, o Ayurveda ele nos leva a um estreitamento da racionalidade física que não há como negar. Que não dá para você manter um corpo que tem 70% de água, um grande número de óleos e ácidos graxos, um grande número de enzimas. Não dá para você ter café da manhã de pão que é seco com café, que é água com um chá preto. Então não dá para você dizer que isso é saúde, né? E aí você começa a ver assim que essa compreensão do que o Ayurveda traz pra gente, ela justamente quer nos dizer como se cuidar. E aí a gente começa a entender que a doença não é o fato de você comer um pãozinho. A doença é o fato de você ter um corpo de natureza mais fria e seca, tá? Uma natureza mais vata. E comer o seu pãozinho todos os dias do ano. Se o tempo está frio e seco, tu está comendo frio e seco. Se o tempo está quente e úmido, tu está comendo quente e úmido. Então o que eu quero dizer não é que o pão é o problema. A recorrência do erro é um problema. Então, quando a gente traz isso para o dia a dia, e assim, só para fazer um apêndice, pessoal, todo o conteúdo que eu estou falando aqui hoje, ele está descrito em começo, meio e fim no curso de Culinária e Nutrição. As inscrições estão abertas, o link está no meu perfil. Sei que a maioria de vocês já sabe. A gente fez a contabilidade hoje, são mais de 370 alunos em todas as turmas cadastradas. Essa turma está sendo um sucesso, estou muito contente. Mais tarde eu quero explicar todas as coisas do curso que eu ainda não expliquei. Mas todo o conteúdo de hoje está super bem descrito no curso, com flip chart, começo, meio e fim, material e por aí vai. Então, assim, vamos fazer um entendimento rápido sobre como uma doença acontece. Quando a gente vê o relógio dos doshas, a gente vê que tem horários do dia onde impera a energia de vata, de pitta e de kapha. Então, no horário de meio-dia, por exemplo, que o sol está a pino, o tanto está mais quente quanto eu tenho mais fome. Então, é o horário de mais pitta, mais adequado para eu ingerir alguma coisa. Beleza? Fácil de entender. Aquele horário de 6 da manhã que a gente desperta, 5 e meia da manhã, sem sono, assim, fala, cara, nem preciso levantar porque eu tô sem sono, né? Vou dormir mais um pouco. Esse horário é vata, por isso a gente tem essa sensação de leveza, por isso o clima fica mais frio, por isso 3 e meia da manhã a galera gosta de fazer um filme de terror. Por quê? Porque é o horário mais sutil, mais leve da espiritualidade, mais fácil de ser alcançada.
Só que como a gente fala que 5h30 da manhã a gente não precisa acordar, apesar de despertar sem sono, a gente pega e deita e dorme mais um pouquinho, o horário de 6 da manhã até as 10 da manhã é um horário cafa. É um horário que naturalmente tudo fica mais gostoso de ficar parado. Você tem vontade de ficar parado, quietinho, inerte. Então, dá 8h30, 9 da manhã, sua cama fica a cama mais gostosa do mundo. Aí que é difícil de levantar. Então, se você entender que o processo, o próprio dia, traz doshas diferentes, não haveria por que você se restringir a uma visão de que o meu dosha é vata, pitta ou kapha. Se o próprio dia traz visões diferentes sobre, traz essas mudanças do dosha, né? Então, a doença acontece quando o horário pitta, que é meio-dia, faz o seu dosha de pitta agravar, mas quando acaba o horário pitta, o seu dosha não volta ao normal. O cara acorda agitado, porque levanta às 5h30 da manhã, mas no horário kapha, ele está tomando café e comendo pão e continua agravando o vata. A doença acontece não é quando você toma um copo de cerveja, é quando você toma um copo de cerveja todo dia. As doenças acontecem quando a gente não muda. E aí a gente começa a entender o estado de estagnação. E eu tenho falado bastante disso nessa semana. O estado de Sattva, de Rajas e de Tamas, as 3 propriedades energéticas. Sattva, o equilíbrio. Rajas, o movimento e a agitação. E Tamas, a inércia e a vontade de não fazer nada. E aí esses estados vão funcionando entre si. A doença só vai acontecer quando o Tamas se aloja numa característica. Então, o frio não deixa de ficar frio. O quente não deixa de ficar quente, o úmido não deixa de ficar úmido, o seco não deixa de ficar seco. E aí a pessoa começa a ficar úmida, até ela ter problema menstrual, até o sangue ficar espesso, começa a ter problema de pele, ela vai ficando seca, até o intestino constipar, até a pele secar, até o cérebro secar com Alzheimer aos 60, 70 anos, com degenerações mentais, pela falta de oleosidade há décadas no corpo. Então, por exemplo, você não vai encontrar um paciente com deficiência de tecido mental, com doenças degenerativas da mente, que não tem uma deficiência de gordura boa no corpo. Então, o cara pode até ser gordo, mas ele não tem uma gordura adequada, ele não tem a fluidez do tecido gorduroso cerebral, assim, aquela gelatina que funciona de forma harmônica. Então, quando você vai entendendo que o processo de adoecimento é a estagnação de uma propriedade, quente ou frio, úmido ou seco, leve ou pesado, em um tecido. E quais são os tecidos, né? Agora vamos entender os tecidos. A gente tem, de acordo com a Ayurveda, o nosso processo digestivo funciona assim, ó. Eu tenho 3 doshas na digestão, né? Eu tenho o movimento do alimento, isso é vata. Eu tenho as enzimas digestivas quebrando o alimento em pequenas partículas, isso é pitta. E eu tenho a mucosa do meu corpo aderindo ao alimento, gerando adesão, fazendo o alimento grudar no meu corpo. Esse é o processo kapha da digestão. Então, o movimento do alimento é vata, a quebra do alimento é pitta, o processo de adesão do alimento é kapha. E aí eu tenho 3 doshas na digestão. Quando você tem um processo adequado dos 3 doshas na digestão, você manda esses tecidos pré-digeridos para o fígado envia para o coração. E o coração bate esses tecidos e ele forma, então, o primeiro tecido. O primeiro tecido formado se chama plasma. E o plasma promove uma sensação. O plasma promove contentamento. É a água que contenta a vida. Então, aquela sensação de, pô, estou me sentindo contente na vida. Para basicamente todos os meus pacientes, eu costumo passar um suco matinal Ayurveda com nuances. Eu tiro uma raiz, boto uma fruta diferente, boto uma especiaria diferente, coloco ou não um tônico, coloco mel para uns, outros eu coloco só especiarias e por aí vai. Mas ele é justamente uma água que promove contentamento. E aí o camarada tá assim, pô, vou começar um tratamento Ayurveda, essas coisas demoram para acontecer, né? Vamos ver como vai ser. Primeiro dia o cara toma o suco e fala, cara, eu tô contente, fazia tanto tempo que eu não me sentia contente. Então o plasma em abundância gera contentamento. E a falta do plasma gera frieza para a vida, tá? Gera secura. Não é frieza não, é secura. Aí você tem o primeiro tecido, plasma. Vamos passar rápido por isso. O segundo é o sangue. O sangue em boa qualidade promove paixão. Então, aquele calor pela vida. Uhul, tô apaixonado, vamos lá. Sangue quente, né? Falta do sangue que vai promover frieza. O cara, ele tem a emoção, mas ele é frio quanto à emoção. Ele não reage quanto à emoção. Secura é quando nem a emoção você tem, é a falta do plasma. Então, plasma, contentamento, secura, sangue, paixão e frieza. Próximo tecido é o tecido muscular. Ele vai promover coragem. Na falta dele, vai promover medo. Próximo é o tecido gorduroso. Em abundância, ele vai promover vigor. Em falta, não é abundância em excesso não, né? Em falta, ele vai promover falta de vigor.
vai promover fraqueza, tá? Então, pessoa muito magra, sem gordura, ela é bem fraca. O quinto tecido é o tecido ósseo. O que o tecido ósseo poderia promover em níveis psicológicos, quando a gente tem cálcio adequado nos ossos? Vai promover disciplina, é a estrutura da vida. Falta de tecido ósseo adequado, indisciplina. O cara quer ficar virando à noite, ele não tem horário para nada na vida dele. Sexto tecido, tecido nervoso. Bom tecido nervoso, olha que doideira, inteligência. Para o Ayurveda, a falta de qualidade nervosa é burrice. Então, pô, meu amigo não é muito inteligente. Cara, dá especiaria, ghee, leite cozido com especiarias, coisas que transformem o sistema digestivo, aqueçam o sistema digestivo e nutram a mente, ômega 3, por aí vai. Já já o camarada tá dando aula de Ayurveda, porque o cérebro, ele precisa, o sistema nervoso, ele precisa de uma boa qualidade. E aí a gente chega então no sétimo e último tecido, o tecido reprodutivo. Bom tecido reprodutivo, vontade de viver. E viver com todos os aspectos da vida, fazendo os 7 chakras funcionarem. Chakra básico, chakra sexual, plexo solar, chakra cardíaco, expressão, intuição, conexão com o divino. E falta de tecido reprodutivo, falta de vontade de viver, depressão. Então, eu já tratei muitas pessoas, assim, muitos homens, principalmente dos 22 aos 30 anos, que um dos principais problemas era excesso de masturbação, levando ao déficit de tecidos, levando então uma depressão. Aí a pessoa quer tratar a depressão, mas não está entendendo de onde está vindo, da deficiência de tecido. Eu estou dando um exemplo para a gente entender o caso como um todo. Quando você estuda os textos védicos, ele tem uma característica muito interessante, que o prefácio diz isso. As frases são dúbias. Ela vai dizer assim para você: uma vida feliz é cheia de dinheiro, família, inteligência e prosperidade. O que ele quer dizer é que uma vida infeliz, ela não tem família, não tem dinheiro, não tem prosperidade, não tem espiritualidade. Então, é sempre para os dois lados. Então, quando eu digo que um Agni bom, um fogo bom é o Agni que brilha, quando a pessoa está sem brilho, ela está sem fogo. Entendem o que eu estou dizendo? Quando você vê aquela pessoa cinza, opaca, vampírica, ela está sem aquele brilho que faz ela explodir na vida e ter capacidade de ir para todos os lados. Então, quando a gente começa a falar assim, ó, a proposta da live de hoje, uma cura para todos os males. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo que é um conjunto de aspectos para que você crie não um sistema imunológico, mas que você crie um sistema de defesas contra o meio, defesas psicológicas, defesas emocionais, defesas, vou falar espirituais, mas uma defesa espiritual é você ter certeza de quem você é. É aquela regra dos 50%. Se o meio é mais forte que você vai cair. Agora, se você é mais forte que o meio, você vai imperar. Então, quando você se sente muito bem, tu vai chegar num ambiente carregado e o ambiente vai ficar energizado. Agora, quando tu se sente muito mal, você vai chegar num ambiente carregado e vai falar assim, esse ambiente me faz mal. Não, você já está tão sensível que até um local, né, que o local não é um espírito, o local é um campo energético, é uma junção de prana. Até o local vai te fazer mal. Mas é claro que eu não estou dizendo para vocês irem num local macabro de feitiços e coisas assim, tentar transmutar a energia. A gente não deve procurar energias ruins, mas se a gente está energizado, quando é apresentada a oportunidade, você tem toda a capacidade de transmutar a energia do meio. Agora, vamos voltar para o mundo físico. Então, quando a gente fala sobre o que é um processo de adoecimento, para a gente entender exatamente o que é cura, a gente começa a ver que a doença, ela respeita um processo de adoecimento. E ela começa com o acúmulo de uma toxina. Então, na hora do almoço, o seu fogo aumentou. Mas como você não comeu, porque você estava com pressa, seu fogo continuou alto. Então, aquela toxina, ela acumulou. Como amanhã tu fez a mesma coisa, no outro dia tu fez a mesma coisa, e ainda quando você foi jantar você comeu pimenta, esse acúmulo virou um agravamento. E esse agravamento, ele vai enchendo tanto, porque você não mudou os seus hábitos, você está agravando o doce de pita com calor, com acidez, com as propriedades exacerbadas de fogo. E aí o que era acúmulo que virou agravamento, agora vai começar a virar transbordamento. Essa toxina não vai mais ficar só na azia, ela vai começar a circular pelo seu sangue. E aí, ou seja, o transbordamento vai gerar circulação. Aí ela começa a circular pelos tecidos. Aí ela procura um órgão enfraquecido. Como vocês são pessoas muito estressadas, ele vai justamente para a nossa mente. Pode ser que vocês sejam pessoas que dirigem muito com o sol no olho, então vai para o olho. Pode ser que vocês vão acabar adoecendo na pele, porque pega muito sol na pele. Pode ser que
vocês vão acabar adoecendo no cabelo porque cuidou muito mal na vida, mas enfim, existe um órgão que está no 5º processo das 6 etapas de adoecimento, que é chamado de dúscia. Dúscia é um órgão que é enfraquecido. Pode ser porque eu caí do berço e aí meu crânio é enfraquecido. Pode ser que meu pai era alcoólatra e por causa disso meu fígado é enfraquecido. Pode ser que minha tia fumava e aí tem muito, meu pulmão é enfraquecido porque eu respirei muito cigarro. Não importa o motivo, pode ser por causa do seu DNA, pode ser por causa de um acidente de vida, pode ser porque você se fez um autoflagelo. Todo mundo tem um órgão enfraquecido, seja porque você comeu errado, muitos anos da vida, mas aí esse órgão é quem vai receber e alojar as toxinas, porque para o Ayurveda, o seu próprio corpo gera saúde. É aí que eu queria chegar. A cura para todos os males é o seu corpo. É você ser dono da sua saúde. É você ter capacidade de entender que quando você está muito seco, você tem que comer muito seco e muito leve, você tem que comer a mandioca com manteiga. Quando você vai tomar um caldo de cana, você tem que colocar um sabor doce extremo, você tem que colocar um amargo, que é o limão, tem que colocar o gengibre, que é o picante, tem que colocar o caju, que é o adstringente. E aí você começa a ver que a cura está em ciclar com o mundo. A gente tem as diferentes estações da lua, as diferentes estações do ano, os diferentes períodos da vida, o período mais kapha, que é o início da vida, o período mais pita, que é a metade da vida, e o período mais vata, que é da metade para o fim da vida. Então são períodos diferentes que a gente tem que fazer alimentações diferentes. Para as mulheres, então, que são tão atreladas ao ciclo da lua, a capacidade de enriquecer a dieta com coisas que aumentam a produção de tecido, que aumentam a excreção, que aumentam a fluidez, que aumentam a oleosidade, é uma gama muito grande. Então você começa a ver que a cura para todos os males é a sabedoria. Porque eu posso te dar a melhor receita do mundo. Se você não tem noção de quem você é, você vai continuar gerando dúvida, gerando medo, gerando incerteza. Então a gente vê que o caminho é o encontro consigo mesmo. Tem uma carta do tarô de Osho que diz assim: quando você nasce, você tem apenas a ideia de altura e de profundidade. À medida que o tempo passa, você vai ficando mais velho e vai entendendo que existe um grande conjunto de direções. Você pode ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás. E aí você tem uma grande bússola aqui, né, um 360 graus enorme. Mas com a evolução, a meditação e a busca pelo autoconhecimento, chega o momento em que a sua altura encontra a sua profundidade. Onde que a minha altura encontra a minha profundidade? No meu centro, no meu coração. E no momento em que a altura encontra a sua profundidade, você descobre um caminho novo. E não importa para onde você for, o destino é um só. O encontro consigo mesmo. Então, quando você se encontra, quando no momento em que a sua altura encontra a sua profundidade, você, para onde você for, você está indo para um lugar só, porque você partiu do centro. E aí não importa muito a sua dieta, não importa muito a sua teoria filosófica sobre se você consome animal, se você não consome animal, você vai saber o que fazer. Não importa se você precisa viajar 24 horas de avião, você vai saber o que comer na véspera, você vai saber o que comer quando você chegar, você vai saber como cuidar da sua mente, como cuidar do seu corpo, como cuidar das pessoas que você precisa. Eu vejo que o meu grande desafio é sempre estar explicando para as pessoas como que a Ayurveda pode conquistar todo mundo. Como que a Ayurveda pode ser a ciência que auxilia todas as pessoas que têm todos os tipos de enfermidade a encontrarem um caminho onde elas, no mínimo, melhoram a qualidade de vida. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Quando eu entro, eu gosto muito de ver outras lives de outros terapeutas, de grandes profissionais, de pequenos profissionais, informação e informação. E como eu falei no início da live, todo mundo é mestre. Guru é aquele que traz a luz. Se você está com os olhos abertos, toda pessoa tem um pouco de luz para trazer para a gente. É só você prestar atenção e observar e buscar aprender. E eu vejo assim as pessoas os terapeutas tendo que responder perguntas como: o Ayurveda trata câncer? Gente, o Ayurveda assim é uma ciência tão profunda, né? Tão profunda, que às vezes eu vejo que a galera fica até com preguiça de responder umas perguntas tipo: o Ayurveda trata câncer? Pessoal, estamos com 72 pessoas online, meia hora de live. Eu vou só finalizar os temas que eu separei e a gente abre para perguntas, beleza? E eu abro os comentários pra gente. Então, falando afinal, o que é
A cura para todos os males é ter um bom fogo digestivo para você digerir todas as coisas que acontecem com você, sejam os alimentos ou sejam os pensamentos, é digerir as informações que chegam para você, é ter o brilho do fogo, é ter a fluidez do fogo, é ter o perfume do fogo. É você ter a absorção necessária para você gerar a qualidade dos 7 tecidos, o bom plasma com contentamento, bom sangue com a paixão, bom tecido muscular com a coragem, bom tecido gorduroso com vigor, bom tecido ósseo com a disciplina, bom tecido nervoso com a inteligência, bom tecido reprodutivo com a paixão pela vida e a vontade de viver. É o equilíbrio entre Sattva, Rajas e Tamas. Você não precisa ser um ser iluminado e sático e transcender nessa vida. Você só não precisa viver doente. Fora isso, você consegue seguir o seu caminho. Esse papo de iluminado, iluminado é trazer a luz. Trazer a luz significa ter consciência do momento presente. Não significa que você não fica triste, não significa que você não fica doente, não significa que você não fica desanimado. Significa que você não vai permitir que essas alterações de humor, essas alterações, impeçam você de seguir o seu caminho. Tu pode estar triste, mas tu vai fazer o que você tem que fazer triste. Você pode estar levemente adoecido, mas você vai fazer o chá necessário, o xarope necessário, a alimentação necessária ou o jejum necessário para você melhorar. A estagnação dessas variâncias do dia a dia é que é o processo de adoecimento. Ficou quente demais, eu recebi muito estresse, eu fiquei muito ansioso. Tudo bem, a doença acontece quando você não sabe lidar com isso. Os desafios da vida vão acontecer. Mas a ideia é que você justamente aprenda a lidar com esses desafios. Eu vou abrir os comentários para vocês e antes de eu ativar os comentários, e o que eu quero dizer para vocês hoje, agora que a gente começou com os comentários, nós estamos no finalzinho da semana de inscrições do curso de Culinária e Nutrição. Eu preparei o curso com todo o conteúdo que eu contei para vocês hoje, mas tudo sobre esses 6 sabores, sobre as propriedades no sistema fisiológico, propriedade no tecido, quais alimentos você tem que comer para enriquecer cada um dos tecidos, quais alimentos você tem que evitar para não ter qualidades ruins dos doshas, né? Dietas para vata, para pita, para kapha, dieta desintoxicante, mas depois que eu terminei de gravar o curso, uma coisa que eu ainda não falei para vocês dessa vez, a gente fez um curso bônus para a galera, porque eu já tenho um curso de rotinas diárias, onde você aprende um pouco sobre meditação, você aprende um pouco sobre respiração para os doshas. Eu também tenho um curso de alquimia e remédios caseiros. Aí eu tenho um curso de culinária e nutrição, mas eu não tenho um curso de dinacharya, das práticas do dia a dia que nos auxiliam a ter uma manutenção geral da saúde. Eu meio que até tenho no curso de rotinas diárias, mas eu não tinha ainda um curso que te ensina sobre observação de língua, um curso que fala sobre automassagem, um curso que te ensina a fazer um xarope caseiro, que justamente te possibilita tratar problemas respiratórios como o que está apresentando hoje em dia na nossa pandemia. Então, a gente adicionou esse curso como bônus. Se você adquirir o curso de culinária e nutrição, você não vai ganhar só o curso de culinária e nutrição, você vai ganhar também o bônus do curso de autocuidados. Vocês vão aprender sobre raspagem da língua, sobre observação da língua, sobre automassagem, sobre quais óleos são bons para automassagem. Vocês vão aprender como fazer um xarope caseiro para cuidar da saúde, da garganta, da voz, da qualidade pulmonar. Tá bem? Legal, pessoal. Eu queria falar tudo isso para vocês, falei tudo que eu queria falar. Eu vou tomar um golinho de água que está aqui na minha frente e a gente começa a responder as perguntas. Vamos lá? Legal, fico muito feliz, pô, 70 pessoas aí. Vamos lá. Eu vou buscar responder todas as perguntas, tá? Sejam elas perguntas mais simples ou não. Começando com o Davi. Como usar cravo como tempero? Davi, dentro do Ayurveda a gente aprende que os elementos eles têm energias. E não é energia etérea, não. Ele tem a potência quente ou potência fria. É energia quente ou energia fria. Cravo é um elemento de energia quente, né? A gente come o cravo e se estimula. Todas as especiarias, em geral, elas têm energia quente. Então você tem que usar o cravo com alguma coisa que seja doce ou pesada ou fria. O que é doce, pesado e frio? Leite. Então se você ferver cravo no leite, por exemplo, ferver leite com cravo, você fez o melhor uso do cravo e o melhor uso do leite. Então o cravo ele é uma especiaria que funciona como antídoto, ela aumenta o potencial digestivo, ou seja, você vai colocar aonde precisa digerir. Quando você faz arroz, que é pesado, com leite condensado, que é pesado, com leite, que é pesado, ou seja, faz um arroz doce, não tem nada no mundo que faça digerir arroz doce, a não ser cravo e canela. Então você tempera ele com cravo e canela, entendeu?
Qual é o dosha envolvido na visão? Simone, é o dosha de Pitta. Tem um subdosha, que se chama o subdosha da visão, é o Alochaka Pitta. Ele significa o discernimento visual, tá? Então a imagem ela vem até os seus olhos pelo meio de Vata, mas ela é compreendida pelo primeiro metabolismo da mente, que é o Alochaka Pitta. O Alochaka Pitta você não faz muito discernimento daquilo, você não pensa se algo é bonito ou feio. Seu cérebro te diz se aquilo é bonito ou feio. Você não pensou para aquilo, você não avalia, eu acho essa xícara bonita. Não, você bate o olho e fala, cara, aquilo é bonito, aquilo é feio. Então é um impulso de Pitta, é um relâmpago, tá? Na visão. Sheila, você pode falar sobre Ama Pachana? Pessoal, Ama é toxina, Pachana é digerir. Então é uma dieta para digerir toxina. Ama Pachana é uma dieta que a gente dá para reduzir peso, para melhorar o fogo digestivo, para uma pessoa que está com excesso de tecido, com mau cheiro, com muito peso, para digerir tecido, tá? Para eliminar tecido. Então uma dieta que vai ter fruta cozida, sopinha de arroz, tipo canja de galinha, só que mais leve um pouco. Não vai ter nada frio, não vai ter nada muito doce, não vai ter nada muito pesado. É uma dieta para emagrecer, basicamente, tá? Quem já fez o curso de nutrição tem desconto? Tati, esse é o curso de nutrição que eu estou anunciando agora. Se você é minha aluna, acho que você é minha aluna do curso de nutrição, você tem acesso ao curso de práticas adicionais, tá? Tá lá no programa do seu curso, dá uma conferida. Tá bom? Todo mundo que comprou o curso de nutrição, seja da primeira turma, que foi a turma que no comecinho a gente cobrou um preço diferenciado para fazer o lançamento. Essa, se eu não me engano, é a sexta turma. Então, se você é da primeira, da segunda, terceira, da quarta ou da quinta turma, você tem acesso a esse curso bônus, tá bom? Tá lá na sua área do aluno. Júlia, pessoas que almoçam após o horário Pitta, pode vir até o aumento do dosha Pitta no corpo ou não necessariamente? Não necessariamente, Júlia. Geralmente, se você espera o horário Pitta passar, o dosha de Pitta agrava porque você não comeu. E na hora que você come, o dosha de Kapha agrava e o dosha de Pitta baixa. Porque o ideal é você comer tipo 11h30 da manhã, meio-dia, na hora que o fogo digestivo tá a milhão mesmo. Mas isso é para quem acordou cedo, né? Fez o café da manhã adequado. Quando você toma café e pão de manhã, são dois elementos de energia fria, você já começa o seu dia botando frio na fogueira. Não pode. E aí, geralmente, as pessoas que começam assim não têm uma fome legal 11h30 da manhã, meio-dia. Aí acaba comendo uma da tarde, aí sente um sono, porque o fogo digestivo não está mais adequado, e tem que tomar café de novo para conseguir digerir, né? Intestino lento, constipação mesmo consumindo ghee, frutas cozidas, água quente, como pode ser resolvido? Olha só, tem muitas questões que podem ser a causa desse intestino. Uma dica que eu dou a mais para você é você pegar o óleo de rícino da farmácia, misturar com gengibre em pó e fazer uma massinha. Pega essa massinha e recheia o seu umbigo todas as noites antes de dormir. Pode tapar com esparadrapo microporo para não sujar o lençol. Faz isso por ao menos 10 dias que deve dar um resultado bem legal. A Rai está inscrita no curso, bem-vinda. A Márcia, pessoal, os cursos são excelentes, invistam. Legal, Márcia, fico muito contente. A Márcia é meu aluno dos cursos presenciais também, né, Márcia, pela Escola de Ayurveda. Como aumentar o peso dentro do Ayurveda? Anne, olha só, tem muita coisa que você pode fazer, mas eu vou te dar a melhor dica possível. Eu tenho algumas pessoas que estão fazendo curso, excelente, mas tem algumas pessoas que estão assim, pô, tô sem grana. Galera, eu não tô aqui para vender curso, eu tô aqui para ensinar Ayurveda. Se você quer aprender assim, começo, meio e fim, faz o curso. Agora, se você quer, por exemplo, aprender a ter uma ideia do que a Ayurveda pode fazer por você, entra no canal Sankya Ayurveda no YouTube, porque lá tem muito vídeo. Anne, lá tem um vídeo que chama Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Se você pesquisar isso no Google, não precisa nem ser no YouTube, você já encontra lá o primeiro feed. Ayurveda e a perda aguda de tecidos. Eu dou uma super aula sobre como funciona o subdosha da digestão. Foi para um congresso de 2016, foi uma palestra que já foi vista por mais de 10 mil pessoas, acho que você vai gostar bastante. Domenico, as inscrições vão até domingo. Se você ficar na dúvida se você vai se inscrever ou não, você pode fazer um boleto e tá pagando esse boleto depois, tá? O problema do boleto é que você tem que pagar ele à vista. Se você pagar no cartão, você consegue dividir em 12 vezes de R$49, tá bom? Denise, gostaria de saber por onde começar no entendimento sobre a Ayurveda. Estou despertando agora e um pouco perdida. Tenho buscado muita informação e gostaria de indicação para iniciantes. Denise, dá uma olhada no canal do YouTube, dá uma olhada nessas semanas que a gente faz, que foi semana passada, que é a semana de nutrição, deve ter outra daqui umas 2-3 semanas, 2-3 meses, que a gente dá muita informação. Fora isso, a Ayurveda é como plantar uma semente.
plantou semente na terra fértil, não importa quanto tempo demorar, vai dar uma sequoia, vai dar uma árvore linda. Plantou semente numa terra ruim, não fica muito bem. Então o que eu quero dizer com isso? Habite a sua mente de sabedoria. Saiba que você vai aprender uma coisa, que isso vai funcionar super bem na sua vida. E eu acho assim, posso estar falando demais? Posso, mas ao mesmo tempo falo pra caramba o tempo todo. Entra no YouTube da Sankhya e vê as aulas de introdução ao Ayurveda, que eu acho que é o melhor embasamento que você vai encontrar. Entender a filosofia Sankhya, os 24 atributos da filosofia Sankhya, que aí você vai entender a diferença assim, o espírito está onde, a consciência está onde, a mente está onde, o ego está onde, o corpo físico está onde, como é que a mente altera o corpo físico, como é que o corpo físico altera a mente, como é que a consciência resolve todas essas coisas, tá? Flávia, tem que evitar cebola e alho? E por quê? Olha só, Flávia, a gente fala que a cebola e o alho eles têm energia tamásica, então é uma energia que tanto agita quanto entorpece a mente. Mas assim, isso aí também envolve uma cultura mal entendida. A gente fala que tem que evitar falar mal dos outros, tem que evitar dormir tarde, tem que evitar acordar tarde, tem que evitar tomar banho gelado no inverno, tomar banho quente no verão, tem que evitar comida fria no frio, comida fria à noite, proteína à noite, tem que evitar café de manhã, tem que evitar um monte de coisa que ninguém faz. Só que aí, porventura, a galera resolveu trazer a cebola e o alho e falar como se fossem a pior coisa. Uma coisa que as pessoas não falam é que existe uma palavra que chama satimia. Satimia é a capacidade de se adaptar a alguma coisa. E aqui no Brasil, com certeza, a gente está adaptado a cebola e alho. Então, eles não são maléficos, tá? Claro que se você já não fala mal de ninguém, já não dorme tarde, já não acorda tarde, já come adequadamente, já vê o sol nascer, vê o sol se pôr, tem uma vida totalmente regrada, se você exagerar na cebola e no alho, você vai ter insônia, tá? Mas se você não tem essas regras, você basicamente não vai sentir o efeito. Denise, gratidão. Gostaria de saber por onde começar, já falei, né? Talvez esteja lendo de novo. Quem é intolerante a leite? Fabiana, a intolerância ela é um excesso de toxina no corpo. E esse excesso de toxina ele é reconhecido como uma falta, uma irritação, né? Então, intolerância é uma irritação. Quando o seu corpo está purificado, você não tem mais a intolerância. Mas aí vai levar em conta o seu dosha, vai levar em conta se às vezes pode ser o seu intestino que é a sede de intoxicação. Então, é uma questão de eu te dar um alimento adequado, uma questão de eu desobstruir o que já está obstruído. Então, tem que ter uma compreensão maior. Gislene, quando tem pedra na vesícula e nódulo no fígado e agravamento, qual dosha é o que é recomendado usar? Olha, Gislene, essa é uma pergunta muito... Não me arrisco a responder, tá? E não é nem que você fez a pergunta de forma inadequada, é porque são muitas coisas que são levadas em conta, como eu expliquei para vocês. Fogo digestivo, 7 tecidos, quente ou frio, leve ou pesado, úmido ou seco, tem muita coisa para levar em conta, tá? Júlia, a temperatura dos alimentos, no caso quente, mesmo propriamente dito, vai alterar o pita? Ou seja, esses alimentos precisam ser cozinhados. Como fazer para quem já está quente? Olha só, tem coisa que tem que cozinhar mesmo. Então você não pode comer um inhame sem cozinhar, que você basicamente não vai digerir, nem batata doce, feijão. Então pode ser até que você morra se você comer feijão sem cozinhar, tá? Então, beleza, tem que cozinhar? Tem. Só que aí o que quer dizer assim, muitas vezes quando você cozinha a comida, por mais que ela tenha a temperatura quente, ela vai ser doce. Então o arroz cozido, por exemplo, tem energia doce. Energia doce equilibra o doce de pita. Se você está com pita muito agravado, você pode comer 70% cru, 30% cru, 70% cozido. Ah, não, é verão, então você pode comer metade cru, metade cozido. Quiçá fazer uma dieta crua por um mês do ano todo. Mas a questão é geralmente realmente entender o ciclo, né? Não deixar a propriedade quente ficar quente demais. Você não vai tomar um creme de abóbora com gengibre se você está com pita agravado. A abóbora é vermelha, o gengibre é picante e o creme é quente. Qual é o melhor horário? Mari pergunta, qual é o melhor horário para comer um docinho? Antes, depois das principais refeições ou entre elas? Exatamente antes da refeição, antes da primeira colher da refeição. Por quê? Porque o fogo digestivo ele é quente e brilhoso. Quando você coloca um elemento doce nele, ele sente que o doce vai apagar o fogo, então ele abre mais o fogo. Ainda mais porque o sabor doce ele gera uma umectação. Então o corpo fisiológico ele entende que você está preparando o estômago para receber o próximo alimento. Então você come um doce, o doce vai aumentar o fogo porque ele é pesado, ele vai influenciar a existência do fogo.
E aí, em seguida, ele vai umectar o estômago para ter aderência para o próximo alimento. Então, come a sua mousse de chocolate exatamente antes do almoço, tá? E aí, por fim, como você termina o processo digestivo ali com a última coisa, não deveria a última coisa ser a mais pesada delas, que é o doce, entendeu? A primeira coisa, a mais pesada tem que ser a primeira. A mais leve tem que ser por último. Qual é a mais leve? Um amargo, uma folha de rúcula, uma folha de alface, uma folha de agrião. Então terminou a refeição, você masca uma rúcula, aí você vai ter o melhor do processo digestivo. Dani, estou fazendo um tratamento para câncer de mama, moro em Porto Alegre e gostaria de consultar contigo. Dani, em Porto Alegre tem uma escola legal pra caramba, que é a escola de Ayurveda, tem muitos terapeutas bons aí, mas assim, para tratar uma pessoa, para ajudar uma pessoa a cuidar de câncer, eu prefiro não indicar ninguém mesmo, tá? Mas Porto Alegre tem uma escola bem legal. Me manda uma mensagem, eu tô com uma filhinha de espera meio grande, já adianto que tá no mínimo 30 dias de espera, mas me manda uma mensagem que a gente combina, tá bom? Eu te passo as informações completas. Neuza, o uso de Bashas entra em algum dos cursos? Eu acho dos Bashas, né? Basha é uma terapia do Ayurveda que pode ser feita de forma externa, que é uma piscininha de ghee no corpo, ou de forma interna, que é tipo um enema. Eu não ensino Bashas nos cursos, tá bom, Neuza? Eu acho que tem que ter um curso de formação mesmo para estar ensinando esses temas. Fê, como a Ayurveda vê o café? O café é amargo, então ele diminui o fogo digestivo, ele é afinante do sangue, então ele é redutor dos tecidos e estimulante da mente. Então ele é de energia agitante e resfriante, né? Ele agita e resfria. Então ele é péssimo para quem é magro, péssimo para quem é ansioso, péssimo para quem é frio, péssimo para quem é seco, péssimo para quem é estressado. Ele só é bom para quem está muito estagnado mesmo, tomar aí um cafezinho 4 da tarde e tal, aí é o café medicinal. Cebola, após refogar, continua ácida? Sim, Júlia, continua, tá? Qual o melhor horário para uma atividade física aeróbica? Sandra, início do dia, depois do seu café da manhã, uma meia horinha depois, fazer um yoga e em seguida fazer a atividade que você quiser, tá? Correr, lutar, pedalar. Nem os pães mais nutritivos são indicados? Então, Neuza, quanto mais nutritivo, mais fogo digestivo tem que ter. E se você leva em conta que o pão, ele basicamente não tem água, se você comparar com qualquer outro alimento, e o corpo humano ele é 70% água, então por mais que o pão possa ter lá quinoa, painço, cevada, blá blá, N coisas, ele não é um elemento que tenha uma nutrição similar ao que o corpo precisa, porque o corpo é muito úmido, então ele não tem interesse em absorver um nutriente muito seco. Sandra, qual a duração do curso? Será online? Sandra, o curso está gravado. São 8 módulos no curso, tá? Tem aulas teóricas, aulas práticas. Você vai começar estudando sobre a filosofia ayurvédica, sobre a cosmologia, criação do universo. Eu explico física, explico química, explico as bases dessas ciências. E aí eu começo a falar de Ayurveda. Começo a falar das propriedades da matéria, eu começo a falar dos doshas, vata, pitta, kapha, eu começo a falar dos sabores, aí eu começo a falar dos efeitos dos alimentos nos tecidos, aí eu falo quais alimentos são bons para cada tecido. Agora que a gente aprendeu tudo isso, vamos ver o que cada elemento faz, o que arroz faz no mundo, o que feijão faz, o que raiz faz, o que legume faz, o que verde faz, o que pimenta faz. Vimos isso tudo. Agora vamos construir dieta. Dieta do Vata, dieta do Pitta, dieta do Kapha, dieta para engordar, dieta para emagrecer, dieta para reduzir tecido, dieta para desintoxicar. Agora vamos fazer as aulas práticas, tá? E tudo isso está gravado. Fora isso, você tem aulas revisionais comigo. São 4 aulas revisionais que eu marco para a gente fazer online. A primeira vai ser no mínimo daqui a um mês, depois que vocês já tiverem assistido um pouco do curso. Tati, já fiz uma cirurgia porque tive trombose hemorroidiana, predominância Vata. Estou tentando tratar com a Ayurveda e ainda não fazer uma segunda cirurgia. O que eu oriento? Tati, eu acho que você tem que melhorar a dureza do sangue, tá? Dá uma olhada no suco matinal Ayurveda que eu ensino no YouTube da Sankhya e acho que no mínimo você tem que colocar esse suco na vida, tá bem? Thaís, qual a principal dica para melhorar o agravamento em Vata? E para... não peguei tudo, Thaís. Se quiser repetir, eu vejo mais embaixo. Edson, os doshas estão em tudo. Eu tenho dúvidas sobre o meu dosha. O teste no site ajuda? Olha só, pessoal. No site da Sankhya tem lá teste de dosha. O que é legal do teste de dosha é você entender as perguntas que eu faço no teste. É claro que o teste vai te dar uma direção. Ele vai falar assim, seu Vata está mais agravado, seu Pitta ou seu Kapha. Mas eu não posso dizer que isso vai ser certeiro, entendem? É assim, um teste online, tá? Foi bem feito, fiz com amor, fiz com carinho. Demorei mais de um ano para construir as perguntas da forma como são, mas ainda acho que aquilo não tem nada a ver com um terapeuta.
mas tem muito a ver com as perguntas que você precisa entender e observar no seu dia a dia. Como está a sua urina, o seu suor, sua mente, sua vontade de comer, como está o seu sono, e aí você vai se aproximar de qual é o seu dosha, tá? Momento Kapha e Vata, não pode comer nada ou tem algo que pode? Eu não entendi direito assim o que você quis dizer, tá? Todo momento pode tudo, só uma questão de você conseguir digerir, tá? Pode falar sobre os óleos como chia, linhaça e abacate. Óleo de chia é um óleo doce, óleo de linhaça é um óleo ácido e quente, e óleo de abacate é um óleo frio e pesado, tá? Então, assim, para alimentação, eu não acho nenhum dos três muito legal. Óleo para alimentação é ghee, óleo de gergelim, às vezes um pouco de azeite, às vezes um óleo de semente de uva, mas tem que entender o sabor do óleo e por que você está usando ele. Senão você está aí no inverno frio usando óleo de coco, óleo de semente de uva, tá mandando malzão. Tá no verão quente usando azeite, tá mandando malzão. Tá? Purê de batata inglesa é adstringente ou doce? Sempre tem essa dúvida. Como a batata, todas as raízes elas têm um quê adstringente. Mas no momento que você cozinha até aquilo virar um purê, você mata o adstringente com o processo de cozimento e de umectação. Então é doce, tá? Glossite, problemas na língua, seria desequilíbrio Vata? Olha, a língua, ela tem mais de 180 características que podem haver na língua, tá? Marcas dos dentes, geografia, diferentes colorações, tremelidão, os diferentes pontos que podem ter manchas. Então tem muita coisa pra gente estudar na língua, tá? Qual o óleo ideal para tratar dermatite atópica? Milena, dentro da dermatite atópica existe a dermatite Vata, Pitta e Kapha. A dermatite seca do Vata, a dermatite ácida do Pitta e a dermatite mucosa do Vata. Dentro disso, a gente vai ter diferentes tratamentos, tá? A dermatite, em geral, é um agravamento Pitta. Em geral, ela é um agravamento Pitta, mas como eu te expliquei agora, ela pode ter diferentes estágios. Rachaduras no calcanhar, chega a sangrar. Por que isso ocorre, Cleomi? Isso é um ressecamento grave do intestino que já está se representando na fisiologia da planta dos pés. Então você precisa aumentar radicalmente a umectação do corpo, principalmente com ghee. Agora, a fissura do pé em si, você pode pegar uma mistura de ghee com 10% de cera de abelha. Ou então pega ghee puro mesmo e passa no pé todos os dias e bota uma meia por cima antes de dormir. Meio que para fissura, uma das poucas coisas que resolve é ghee direto com uma meia por cima, tá? Qual a visão do Ayurveda sobre suplementos, glutamina, whey protein, etc. A questão é a seguinte, pessoal. Todo o elemento, ele é gerado mediante um meio, né? Quando o meio está harmônico, as coisas ficam lindas e maravilhosas. Então, quando o cristal, quando os minérios estão ali perante um meio muito adequado, você tem ali uma ametista, você tem um quartzo, tem um processo cristalino. Agora, quando o meio é mal formado por uma energia mal direcionada, aquilo não forma uma conexão molecular muito bonita. Todos os suplementos são feitos em fábricas, então eu sou contra todo tipo de suplemento, tá? Suplemento, para mim, whey protein. Pega o leite, espreme o limão, vai talhar. De um lado você vai ter lactose, caseína e a gordura do leite, dos queijos, e do outro lado você vai ter todo o whey, toda a proteína do leite hidrolisada. Hidrolisada não, né? Separada pelo limão. E aí você vai tomar aquilo cheio de B12, cheio de proteína, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Glutamina. Você pode hidratar a chia, bater ela com frutas pela manhã, que ela vai gerar a aderência necessária para o seu corpo voltar a gerar glutamina no intestino, tá bom? Meu teste deu Pitta, mas vejo muitas coisas Vata em mim. Falei sobre os testes mais cedo, tá bom, Milena? Edson, como podemos cozinhar para nós mesmos e para outras pessoas da família? Existem alimentos que atendem a todos os doces de seus agravamentos? Sim, Márcia. Porque aí, Gandhi falava muito isso, né? Ele falava assim, ó, existe o alimento que agrava o dosha. Ele não falava nessa linguagem não, mas falando nessa. Existe o alimento que agrava o dosha. Existe o alimento que acalma o dosha. E existe o alimento que estabiliza o dosha. Quando você controlou os seus doshas, você vai usar só alimentos estabilizantes. Então você não vai lá exagerar no gengibre, exagerar no cravo, exagerar na canela. Não, você vai lá o chuchu, picolé de chuchu, aquela parada meio sem graça, assim. É uma piada o picolé de chuchu, mas você não vai exacerbar para nenhum dos sabores quando a sua dieta está adequada. Mas assim, só a sabedoria, o estudo e o conhecimento vai te levar a uma fórmula
Porque essa própria fórmula vai mudar o tempo todo. No inverno rigoroso do sul do Brasil, você vai fazer o quê? Você vai tomar uma canja de galinha. Ah, mas no verão da Bahia, aí tu vai comer um acarajé. Eu já expliquei o processo da pimenta, eu explico isso no curso. Como que a pimenta... Por que a gente usa pimenta em um local tão quente? Ó, México, Tailândia, Índia, Bahia. Quanto mais quente o lugar, mais pimenta o cara usa. Por que isso? Eu explico isso no curso. Isso, inclusive, é medicinal, tá? Eu não vou dar resposta disso não, vou deixar vocês curiosos. Vitória, tenho uma alimentação vegetariana estrita, não abuso de doces, frituras e nem industrializadas, mas mesmo assim minha pele do rosto ainda não está saudável. Que tipo de desequilíbrio pode causar isso? Dureza na alimentação, tá? Você não comer doce não significa que seja coisa boa, tá? Até porque muitas vezes falta umidade. Vocês estão vendo, eu estou falando, quanto mais eu falo, mais umidade vai saindo, mais oleosidade vai saindo. E eu consumo ghee pra caramba, eu tenho a pele muito boa. As pessoas às vezes acham que ter pele boa tá ligado a milhões de coisas diferentes de ter o sangue bom. O sangue bom. E eu não tô falando assim que o sangue bom é o sangue de quem come salada e tal. Não, não. Sangue bom. Sangue bom, o sangue é feito de água e de fogo. Então esses são os elementos básicos no Ayurveda. Então aquele suco matinal Ayurveda que tem cenoura, tem maçã, tem salsão, tem tônico, tem ghee e é tudo batido com água quente, é a melhor coisa que você pode ter para a pele de uma pessoa, tá? Como a Ayurveda vê a farinha de trigo e glúten? Fátima, hoje em dia o problema é que a farinha, o que chega pra gente como pão não é mais só farinha de trigo, é já assim, se você for comprar, por exemplo, em local que vende gordura para fazer pão, você vai ver que nem chama mais manteiga, não chama mais óleo, chama assim mistura de óleos vegetais para alimento. Então tu nem sabe o que é, entendeu? Já é o péssimo do péssimo do péssimo. Fora isso, a farinha é um elemento seco. Então ninguém deveria usar coisas ressecantes todo dia. Tá? A gente come pão aqui? Come pão aqui. Come quantas vezes? Acho que 2 vezes por semana a gente come pão. E de vez em quando a gente constipa por causa do pão. Então, isso que eu já fiquei anos sem comer pão, e de vez em quando eu como de vez em quando pão e ele me constipa. E aí imagina, a gente que come pão sempre. Aí o cara, mano, tô comendo pão aqui de vez em quando, tô constipado, o que é bom? Para de comer pão. Mas ninguém quer essa resposta, né? Fontana, bem-vindo, meu amigo. Bom ter aí você com a gente. Um dos grandes terapeutas de Ayurveda de São Paulo. Luana, se não dá para fazer atividade física pela manhã, só à noite, o que fazer para compensar qualquer mal que isso causa? Fazer atividade física ouvindo música clássica, tá? Prestando atenção na sua respiração. Você inala pelo nariz, exala pelo nariz e por aí vai. Beleza? Como aumentar a vitamina D com alimentos? Simone, o Ayurveda ele não é restritivo nessa característica de falar, vitamina D. Então, vamos pensar assim, ó, você está me perguntando como é que melhora a oleosidade do corpo. Consumindo alimentos oleosos, tá? Consumindo o ghee, o suco matinal Ayurveda, que é um elemento que tem todas as coisas juntas ali, já é uma ótima receita. Eu fico falando suco matinal Ayurveda, para quem não sabe, entra no YouTube Sankya Ayurveda, ou então só vai no Google suco matinal Ayurveda, dá uma olhada na receita. Thaís, qual a principal dica para melhorar o agravamento de vata e a falta de apetite? Olha só, tem uma receita que chama panaceia. Panaceia é mistura de gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia. Você vai pegar essa panaceia e vai colocar uma colher de sopa dela num copo de água morna e tomar isso de manhã. Pô, Edson, eu não sei fazer panaceia. No curso eu ensino, mas vou te dar uma outra receita então. Você pode colocar um pouquinho de gengibre em pó em todas as suas refeições, tá? Um pouquinho de gengibre em pó. Marina, alguma orientação para quem tem diabetes? Olha só, Marina, pro Ayurveda, Pessoal, acabei de ver, ó, a live tá para acabar, faltam 20 segundos pra gente ficar com 1 hora de live. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu tô bem cansado, não vou conseguir responder todas as perguntas, mas eu vou começar a live de novo, e a gente fica mais uns 10 minutos conversando, tá? Tô vendo que tem muita mensagem, não, nem tem tanta mensagem, acho que vai dar pra responder tudo, então. Quais óleos substituir ghee para vegano? Vamos recomeçar a live então.